Mais um capítulo da história dos fluidos. O que esse artigo que a gente vai apresentar hoje traz sobre a história do soro fisiológico NaCl09 versus solução balanceada, no caso do estudo, o Ringer lactato. Acompanhe esse episódio até o final e fique sabendo o que o artigo traz. Isso aí, pessoal, mais um episódio do nosso Journal Club no hospital. Mais uma vez, diretamente aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, com o apoio técnico do Otávio, do Bruno, pessoal da CAC, os colega Marcelo, colega de sempre na bancada aqui. Vocês que ainda não são inscritos no nosso canal e têm interesse em acompanhar os conteúdos de medicina hospitalar, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações ali para ser avisado sempre que tiver um episódio novo. Então vamos lá, Marcelo. Vamos mostrar para o pessoal aí o que esse artigo traz sobre o tema. Beleza, fala galera. Hoje a gente vai discutir um artigo que saiu recentemente no New England, foi agora em junho mesmo, que foi um estudo feito lá no Canadá sobre o uso de salina, soro fisiológico 0,9% versus o uso de Ringer lactato, com desfechos que comentaremos aí ao longo da discussão do artigo. Então, o que motivou o estudo? As soluções cristalóides, tanto salina quanto Ringer, são amplamente utilizadas nos ambientes hospitalares, sejam em ambientes clínicos, cirúrgicos, pediátricos, ginecológicos, e alguns estudos que já foram feitos previamente, eles sugerem que as soluções balanceadas, aí no caso o Ringer lactato, ele tem alguns desfechos melhores quando comparados com o soro fisiológico 0,9%, principalmente relacionado à acidose hiperclorêmica, lesão renal, mas não são estudos tão robustos e nenhum deles avalia desfechos de mortalidade ou reinternação hospitalar, e esse estudo feito aqui no Canadá, ele se propõe a fazer essa avaliação. Então a pergunta do estudo basicamente é se o uso de solução de Ringer com lactato, quando comparado com o soro fisiológico, reduz a mortalidade ou a readmissão hospitalar nos 90 dias após a primeira admissão da primeira internação do paciente. Foi um estudo que foi um ensaio clínico randomizado, pragmático, cruzado e por clusters. Então, inicialmente se avaliava a possibilidade da participação de 16 hospitais, centros hospitalares em Ontário, no Canadá. E isso teve algum impacto depois, porque foi um estudo que foi feito entre 2016 e 2020, e por conta do início da pandemia de Covid-19, ele teve que ser parado, ele não continuou por conta dos impactos da pandemia na assistência hospitalar e que impactariam nos resultados e nas análises dos desfechos. Basicamente, a população do estudo abordou 43.626 pacientes, sendo que 22.017 pacientes fizeram uso de Ringer lactato e 21.609 de solução salina. Posteriormente, a gente vai discutir um pouco mais a metodologia desse estudo, porque é um pouco mais complexo daquilo que a gente costuma abordar nas nossas discussões aqui no Journal Club. O desfecho primário foi a morte ou readmissão hospitalar em 90 dias após a admissão do paciente, e os desfechos secundários eram os desfechos isolados, o desfecho primário foi um desfecho composto, então nos desfechos secundários avaliou isoladamente morte em 90 dias, readmissão hospitalar em 90 dias, isoladamente, necessidade de diálise em até 90 dias após a admissão, alta para a instituição e não para a casa do paciente, e o tempo de internação hospitalar desses pacientes. Do ponto de vista epidemiológico, a população do estudo teve uma média de idade de 58 anos entre os dois grupos, 58% dos pacientes eram do sexo feminino, e nas divisões das alas, vamos dizer, entre bloco cirúrgico e clínico, 41% dos pacientes eles estavam internados em ala cirúrgica, 40% em ala clínica, mais ou menos 16% em GO e pediatria e 4% em alas de saúde mental.
O principal resultado, né, do desfecho primário desse estudo, que foi um desfecho composto de avaliação de mortalidade e readmissão hospitalar em até 90 dias, não mostrou diferença entre os dois grupos, tanto os pacientes que usaram Ringer lactato quanto os pacientes que usaram solução salina. Eles tiveram a mesma proporção de tanto de mortalidade quanto de readmissão hospitalar em até 90 dias. E quando a gente vai avaliar os desfechos secundários, e lembrando que os desfechos secundários incluem os desfechos primários isoladamente, nenhuma das avaliações realizadas pelo estudo também mostrou diferença estatística entre os dois grupos avaliados. Então, mortalidade em até 90 dias após admissão, readmissão hospitalar em até 90 dias após a admissão, procura ao serviço de emergência, mesmo que não tenha tido necessariamente internação hospitalar posteriormente, necessidade de diálise, tempo de permanência, tempo de internação hospitalar, nenhuma dessas variáveis teve diferença entre os grupos que usaram salina e os grupos que usaram Ringer lactato. E quando o estudo também faz uma análise por subgrupos, ou seja, pacientes de sexo masculino e sexo feminino que usaram salina e Ringer não tiveram diferenças entre o desfecho primário, na avaliação do desfecho primário, nem quando compara sexo, idade, local de internação, índice de comorbidades, que o estudo ele utiliza esse Elixhauser como índice de comorbidade para avaliação, permanência em UTI, ou pacientes que foram, o tipo de avaliação onde esse paciente foi avaliado, se foi na emergência, se ele teve alguma cirurgia eletiva, se teve cirurgia de urgência, nenhuma desses subgrupos também teve diferença no desfecho primário quando comparados os dois grupos. O estudo tem algumas limitações. A primeira delas, e a mais importante, é de que se projetava que seria necessário um número de 16 hospitais aí randomizados no estudo e uma média mais ou menos de 140 mil pacientes quando começou-se a se fazer o estudo, e ao final, por conta da pandemia, o estudo teve que ser paralisado, encerrado, e foram 7 hospitais e 43 mil pacientes avaliados. A aderência ao uso do Ringer lactato nos hospitais que foram randomizados foi menor quando comparado com o uso de salina. Então, 78,2% de aderência ao uso do Ringer lactato, quando necessário o uso dele, por conta do estudo. E com relação à salina, teve uma aderência de 93,6%. E a avaliação dos dados, posteriormente, ela foi feita a partir das análises dos bancos de dados administrativos e hospitalares, que é disponibilizado em Ontário. Então, isso pode ter também tido um viés de classificação e também pode ter gerado dúvidas ao longo da análise dos dados sobre a exposição real ao tipo de fluido que aquele paciente teve durante a internação. Então, são alguns vieses que são consideráveis aí quando a gente vai fazer a análise dos resultados, mas que também não invalida o estudo que foi completamente grande, né, com um N bastante significativo. E a conclusão do estudo é de que a adoção de uma política hospitalar de uso preferencial de Ringer lactato em vez de salina não reduziu de forma significativa a mortalidade ou a readmissão em 90 dias. E os resultados foram consistentes tanto nos subgrupos de análise com uma sensibilidade significativa aí. Isso aí, apesar do resultado final não ter a significância estatística, né? É um resultado interessante, porque os estudos anteriores sobre o tema, a maioria deles pega geralmente faz um corte um pouco mais restrito da população estudada, né? Ou terapia intensiva, ou emergência, ou estuda os fluidos só naquela fase de ressuscitação volêmica e aí considera só o que foi usado no primeiro período da internação, né? Esse estudo, no final, ele pega o período todo da internação e os próprios autores, eles colocam que a ideia deles era, de fato, eles já considerariam bom se eles achassem uma diferença de 1% entre os grupos, né? Porque, extrapolando do ponto de vista populacional, seria um negócio interessante. Eles chegaram perto, né? 0,6 aí,
quase 0,6. E é interessante que, apesar de não ter significância estatística, a hora que a gente vê o gráfico ali, todos os quadradinhos estão para o lado de favorecer o ringer, né? Então, assim, dá uma vontade de achar que talvez tenha algum benefício mesmo que marginal, apesar da significância estatística não ser, né? E uma outra coisa que você colocou, né? Assim, talvez os próprios autores colocam que talvez tenha tido uma contaminação um pouco do resultado pela aderência menor ao fluido naquele grupo do ringer lactato, né? Foi menor que 80% e a salina acabou tendo uma aderência maior, então é uma outra coisa para a gente ficar na cabeça com o resultado do estudo, né? Mas é um estudo legal, porque é até um tema que ele apesar de terem vários estudos, ele ainda está em cima do muro, né? A gente ainda não tem uma resposta. Você falou no começo da apresentação em relação ao desenho do estudo. É um desenho pouco usual, digamos assim. A gente não está tão habituado a ver esses desenhos como esse. Explica para o pessoal um pouco melhor como que era esse desenho, qual que era a ideia que eles tiveram para fazer isso, e quais que são os eventuais benefícios ou os eventuais malefícios desse tipo de desenho, né? Que é um estudo diferente, é legal a gente ponderar isso. Vamos voltar aqui para a apresentação, que tem algumas questões interessantes que o próprio artigo traz. Para começar, foi um estudo randomizado, mas uma importância no início da leitura do artigo, para entender o estudo, é entender que a randomização não foi dos pacientes, a randomização foi dos hospitais. Então, eles selecionaram 16 centros hospitalares lá de Ontário e eles randomizaram esses hospitais na ordem que eles iriam fazer o estudo. Então, os hospitais foram randomizados nesse sentido. Então, uma parte deles ia começar recebendo salina e a outra parte dos hospitais ia começar recebendo ringer, tá? Eu já entro nesse detalhamento, mas tem uma questão que é interessante que quando a gente vai ver as análises epidemiológicas dos subgrupos de pacientes dos dois grupos, né, de salina e de ringer, a gente vê que é como se eles tivessem randomizado os pacientes também, porque é o mesmo nível de faixa etária, mesmos índices de comorbidades, mesmas classes sociais, mesma distribuição de sexo semelhante. E um grupo tem 22 mil pacientes, o outro 21.900. Mas isso é interessante porque, apesar dos pacientes não terem sido randomizados isoladamente, em estudos longitudinais, né, estudos clínicos longitudinais em que você faz randomização por hospital, e com um N muito grande, cada hospital teve um N de aproximadamente 12 a 13 mil pacientes, existe uma tendência dos pacientes, eles, como tem um número muito maior de pessoas sendo analisadas, de eles terem as mesmas características conforme o tempo vai passando de atendimento. Então, é um estudo que ele durou mais ou menos 30 meses no total, em cada um dos hospitais que foi feito, e não foi feito todos ao mesmo tempo, né? 30 meses não, desculpa, 30 semanas. Então, isso tende a equalizar os dados demográficos, que foram os dados avaliados. Ele não avaliou, por exemplo, quanto à porcentagem de diabetes e hipertensão isoladamente, mas sim pelo índice de comorbidades, que acaba igualando tudo. Mas a tendência é que tenha uma regressão à média populacional. Sim, e à média dos e que seja realmente semelhante. Mas é algo muito curioso, que não foi uma randomização individual e que, ao final, parece que foi feito. Isso. Mas como que foi essa randomização? Então, os hospitais eram escolhidos, um grupo ringer, o outro salina. Obviamente era um estudo não cegado, né, que não teria como. E daí, durante as primeiras 12 semanas, o hospital que era do grupo ringer, todos os pacientes que internavam nesse hospital e que precisavam receber alguma terapia de fluido, durante as 12 semanas de avaliação desse serviço, eles recebiam ringer lactato, tá? Claro, a aderência não foi exatamente a esperada, que seria maior que 80%, do ringer ficou de 76,3%, mas durante essas 12 semanas só recebiam ringer.
Daí existia uma fase de washout, que eles falavam, que era da 14ª e 15ª semana. Esses pacientes, eles não ficavam, esses hospitais, eles não faziam distinção entre ringer ou soro fisiológico, para ter como se fosse um washout mesmo de dados que possam ter algum cruzamento diferenciado. E daí, depois da 15ª semana, as 12 próximas semanas desse hospital que já tinha recebido um ringer, recebia só soro fisiológico. E daí depois, na 14ª e na 15ª semana, aí, totalizando 30 semanas de estudo no total, tinha o washout desse período. E daí todos os dados eram analisados retrospectivamente a partir dessa intervenção. E, ao mesmo tempo, um outro hospital que tinha sido randomizado no grupo salina, nas 12 primeiras semanas recebiam salina, tinha o washout e depois recebiam um ringer. Então, foi algo muito interessante, que foi esse crossover aí, você fazer simultaneamente estudos em hospitais diferentes, o mesmo estudo, só que invertendo a ordem deles receberem a intervenção, e com um período de tempo bastante significativo em que todo o hospital só fazia uso daquele fluido, né? Isso teve um treinamento das equipes de enfermagem, das equipes médicas, e obviamente que se a decisão ali à beira-leito fosse de, por exemplo, aqui neste caso precisaremos usar ringer, daí esse paciente ele acabava não entrando no banco de dados posteriormente. Tá? Mas, como a gente viu, nas limitações tiveram algumas não aderências significativas aí, mas que provavelmente pelo N não tem um impacto tão significativo. É muito legal, né? Porque a gente acaba partindo do pressuposto, e que a gente vê que de fato acontece, é que se a gente seleciona hospitais com um perfil semelhante, então, por exemplo, todos os hospitais gerais com um nível semelhante de complexidade, a gente consegue fazer esse estudo e ter um resultado que tem uma validade, principalmente do ponto de vista de uma questão populacional, né? Porque se você pega isso ao longo de vários anos, mesmo que seja uma diferença pequena de 1%, numa população muito grande, isso é significativo, seja em termos de custo, de mortalidade, de tempo de internação. Então, achei bem legal, um negócio diferente, apesar da significância estatística não ter atingido, né, é um estudo legal para a gente ver isso. Pegando o que já se tem na literatura, o que a gente tem visto na prática, agora com esse estudo, como que fica a tua prática ali na beira do leito? Muda alguma coisa, não muda? Você já tem usado mais solução balanceada? Como que tem sido isso? O que esse artigo traz de diferente aí para você? O que eu acho que traz mais de diferente, que eu acho que é interessante para o hospitalista, para o internista e para o médico que atua em hospital, é de que existe uma população muito grande do ponto de vista clínico e cirúrgico, assim, é basicamente 40% de cada um deles. Então, porque existem alguns estudos que falam que na sepse talvez o ringer tenha maior benefício, em trauma e traumatismo crânioencefálico talvez o fisiológico, e que ele embarca. Basicamente, ele não separa por doenças de internação, mas no contexto de 40% dos pacientes terem internação clínica e 40% cirúrgica, a gente imagina que tem uma série de pacientes que estejam abordados aí com esses diagnósticos mais específicos, né? E que não vai ter um impacto a diferença do uso das duas soluções. Na prática clínica, eu particularmente costumo usar bastante solução salina fisiológica como primeira opção, e se o paciente tem alguma hipercloremia ou alguma outra situação, uma preferência maior pelo ringer, mas eu acho que é mais de formação, do costume do uso mesmo, assim. E eu acho que esse estudo, na verdade, corrobora que, assim, talvez não faça a mesma diferença no desfecho de mortalidade, de indicação de diálise, de readmissão hospitalar posteriormente, que são desfechos que são pequenos, né? Tanto é que o desfecho primário é composto justamente por ter um número pequeno de pacientes que evoluem a óbito por ter usado uma ou outra solução, que precisam ser readmitidos no hospital por isso, mas que autoriza a gente continuar utilizando qualquer uma das duas soluções aí nos contextos necessários, né? Eu acho que é isso, assim, tem algumas coisas interessantes que eu penso depois de ter lido esse estudo. Primeiro é que talvez essa seja uma discussão que não seja
de uma relevância tão grande assim, porque aparentemente, se tiver alguma diferença, é uma diferença pequena e talvez a gente não devesse gastar tanto tempo ou ter tanto preciosismo falando se vai ser ringer, se vai ser isso de uma maneira geral. O segundo ponto é, independente do seu uso geral, sempre tem a questão de você individualizar a sua terapêutica, como você falou. Se o teu hábito é usar salina, ou se o teu hábito é usar ringer lactato, solução balanceada, mas você está atento a eventuais problemas de uma ou de outra solução, tudo bem. Então, estou acostumado a usar salina e meu paciente começa a subir o cloro, ou começa a precisar de um volume muito grande, tem uma acidose hiperclorêmica e você identifica isso e já muda o teu padrão de solução, provavelmente não vai ter problema nenhum. E eu acho que o estudo mostra um pouco disso, assim. E eu achei até interessante, porque eles conseguiram um waiver, né? O Comitê de Ética abriu mão de termo de consentimento dos pacientes por entender que o risco é muito baixo. Ou seja, ele reforça um pouco a ideia de que se o ringer não for melhor, ele também não tem nenhum grande risco, não vai piorar. Então, assim, de maneira geral, usem o que preferirem, o que tiverem habituados e fiquem de olho em aspectos pontuais, específicos de individualizar por paciente. E é isso. Os estudos menores vão saindo com grupos mais segmentados, né, em relação a sepse, em relação a traumatismo crânioencefálico, hipertensão intracraniana. A gente tem que ficar de olho nisso, porque eventualmente alguma população super específica tenha alguma diferença. Inclusive, talvez possa ser que posteriormente sejam publicados subgrupos desse estudo que possam mostrar a diferença, porque como é uma análise muito grande e pelo banco de dados eles devem conseguir diferenciar motivo de internação, ou diagnósticos principais dos pacientes, e é algo que a gente vê geralmente nessas revistas, né? Sai um estudo global e depois vai sendo destrinchado subanálise. Talvez a gente tenha outras informações aí nos próximos meses que possam contribuir com alguns casos mais específicos que possa ter alguma diferença. Isso aí, muito bom. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje do Journal Club. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito ainda, se inscreve, aperta o sininho. Quem gostar e quiser compartilhar, ajuda a gente a levar a informação e a discussão para outras pessoas, para mais gente. Isso aí, um abraço e até a próxima.